Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, pedindo ao nosso Deus que tenha suas mãos estendidas sobre nós, sempre nos abençoando, nos guardando e derramando sobre nós o seu amor, a sua graça e a sua paz. Vamos trazer um estudo que tem por tema como lidar com a nossa angústia. A Bíblia em que estamos meditando é a NVI. O texto básico está em Isaías 40. Primeiramente, vamos ler o verso 3, que assim nos fala. Uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Agora, no mesmo capítulo 40, vamos ler o verso 5 e 6, que nos fala. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão. Pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. Na nossa jornada cristã, passamos por problemas que nem sempre são nossos, mas que nos chegam como se pudéssemos dar a eles solução. Não são poucas as vezes que estamos quase sem forças, mas somos levados a buscar forças para ajudar ao próximo. Acho que foi por isso que Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, verso 11 e 12. Não são poucas as vezes que sentimos que o céu que temos sobre nós é um céu de bronze. Sentimos que as orações não passam, não atravessam, não chegam ao coração de Deus. Nos parece que estamos clamando em um deserto, estamos vivendo momentos em que pessoas matam, tiram a vida do próximo com a mesma facilidade que têm diante de si a vida. Já não se importam com o castigo que podem receber vindas das leis dos homens e sequer das leis de Deus. Vou à palavra e encontro o Senhor falando. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Deuteronômio 28, verso 15 e 16. Como serva do Senhor, com a incumbência de transmitir a sua palavra, tenho encontrado dificuldades intransponíveis, difíceis, e chego quase a desanimar e a pensar que o não mais há solução para esse mundo e que o melhor é parar de lutar, pois encontro dentro dos templos quem se diz ser igreja do Senhor e escandalizando o Evangelho. Tenho conversado com o Senhor e posto diante dele a situação em que estamos vivendo. Foi orando e perguntando por que oramos e continuamos vendo crianças sendo objeto de pedofilia, sendo estupradas e até mortas por aqueles que deveriam amá-las e protegê-las. Por que oramos e continuamos vendo pessoas que um dia falaram que amavam e sem que haja nenhuma explicação culminam por matar aquelas que um dia amaram? Perguntamos a Deus por que as pessoas sentem prazer em levar a dor e o sofrimento ao próximo. Você que está me ouvindo já orou por isso? Já pensou no que estou falando e não obteve resposta? Eu estava ali quieta,
buscando a Deus. Pensava que estava acordada. Foi quando recebi do Senhor uma revelação e falo como o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 12, verso 3. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. O que sei é que era madrugada e foi que o Senhor me fez uma revelação que me mostra por que sentimos que o céu está de bronze. Por que nossas orações não encontram respostas? O Senhor me fez ver uma lata de lixo e alguém que não via quem pegou aquela lata e me entregou. Eu meti minha mão dentro dela e comecei a tirar o lixo que havia dentro. Foi então que percebi que algumas pessoas me olhavam de lado de esgueira. Em sua maioria eram homens. Havia um que estava usando um terno preto. Esse me lembro bem até de suas feições. Era branco, cabelos castanhos claros e forte. Parecia ter meia idade. Esse me olhava com certa repulsa. Eu tirei daquela lixeira uma boa parte do lixo, mas olhei e ainda havia restos de lixo dentro dela. No fundo havia um papel branco, mas a lixeira estava muito suja e aquele papel branco estava todo manchado de sujeira. Quis tirar todo o lixo e lavar aquela lixeira, mas não consegui. Foi então que aquele que estava junto de mim, que ouvia, mas não via quem era, me falou: você não consegue fazer isso. Vou te revelar o que é essa lixeira. Ela é a resposta de sua oração. E então me falou que quando o Senhor criou o homem, ele o fez perfeito. E dentro de seu cérebro foi colocada essa lixeira. Seria para ali que todo o lixo seria levado. Essa parte do cérebro é desconhecida. A ciência e a medicina desconhecem. Sequer sabe que ela existe. Vou revelar para você por que tanta maldade acontece, por que tantas mortes, por que a humanidade vem causando tanta dor e sofrimento, porque orações são feitas e ficam sem resposta. Essa lixeira foi feita pelo Senhor para que ali fossem jogados todo sentimento perverso e maligno, como o ódio, o rancor, a raiva, a inveja, a falta de perdão, o desejo de vingança, o ciúme, a perversão, o desejo de ver o mal do próximo, o desejo de destruir a maior e melhor criação do Senhor, os sentimentos mesquinhos, enfim, todos os sentimentos condenados por Deus. Todos esses sentimentos são armazenados nessa lixeira, por isso ela é tão suja, e é por isso que nenhuma oração ou vontade humana vai conseguir limpá-la. Isso é algo impossível para a humanidade fazer. Você ora e pede um fim para essas coisas. Vê cristãos dentro dos templos cometendo atrocidades. Está vendo pessoas que parecem ter se convertido, mas que agem de forma condenada pelo Senhor. Eles sabem que estão em pecado, mas continuam agindo de forma errada. Querem esvaziar a lixeira por querer mostrar-se convertido. Ainda assim tiram algum lixo, mas não conseguem esvaziar essa lixeira. Haverá dentro dela sempre restos de lixo e ela vai sempre estar muito suja. Haverá orações clamando ao Pai que haja mudança na vida daquela pessoa. Haverá pregações que visam a falar com elas, que devem mudar, que esvaziem essa lixeira, mas haverá tão somente a retirada de algum lixo, pois dentro dessa lixeira ainda vai continuar restos do lixo e a lixeira vai sempre continuar suja. Então perguntei de como eu poderia tirar todo o lixo, tirar do fundo aquele papel branco,
mas muito sujo, e de como eu poderia lavar aquela lixeira. Enfim, do que eu poderia fazer para torná-la limpa. Quando fiz essa pergunta, aquele homem que descrevi há pouco me olhou de lado e pude ver em seus olhos uma expressão de repreensão. E a resposta daquele que conversava comigo foi simples: você ou qualquer outra pessoa, por mais que tente ou que orem, jamais irão conseguir isso. Jamais conseguirão limpar essa lixeira. Só existe um capaz de fazer isso, que é Jesus. Só Ele é que pode limpar inteiramente essa lixeira. E essa lixeira só será limpa se for lavada pelo sangue do Cordeiro, que tira dela todo o pecado, tira dela todo o sentimento perverso, tira a inveja, o ódio, o ciúme, a mesquinhez, a ganância, a maldade do coração, o desejo de vingança e todo o sentimento contrário e condenado pelo Senhor, como aquele de matar, roubar, destruir e levar dor e sofrimento ao próximo. Não há outra forma de se ter essa lixeira limpa, se não for por um novo nascimento. Quando isso acontecer, aquele lugar que era destinado para o lixo, para a sujeira e para a imundície desse mundo, passará a ser um lugar cheio de amor pelo próximo, de desejo de ver a prosperidade. Esse lugar será cheio do amor do Pai. Só então é que haverá santidade. Só então é que esse cristão poderá entrar no Santo dos Santos. Só então é que esse cristão verá o amor e a graça do Pai e receberá dele o galardão. Lamento de te dizer que poucos são aqueles que nascem de novo, porque são poucas as lixeiras que conseguem ser totalmente limpas, livres de todo o lixo, e poucas conseguem ser lavadas pelo sangue da cruz. Aquele papel branco do fundo da lixeira está sujo das marcas do lixo que estava dentro dela, e que por orações e palavras levadas, vocês conseguiram, como você fez agora, remover dessa lixeira algum lixo, mas jamais conseguirão remover todo ele, pois, como já te falei, só Jesus é que pode fazer isso. Mas ele jamais irá remover esse lixo sem que o dono da lixeira permita que ele assim faça. O Pai me mandou que viesse a ti e revelasse a você a existência dessa lixeira, que é real e que faz parte do cérebro daqueles que foi por ele feito conforme a sua imagem e semelhança, e que vive por ter sido nele soprado o seu espírito. O Senhor fez tudo perfeito, nada deixou por fazer. Até mesmo uma lixeira ele colocou dentro da sua criação, para que ali fosse armazenado todo o lixo, e mandou seu filho para morrer, para que um dia essa lixeira possa a vir ser esvaziada e limpa. Imagina a lixeira que temos dentro de nós, cheia de sentimentos que destroem. O que podemos esperar dessas pessoas? Por pior que possa ser a nossa tormenta, por sabermos que não podemos fazer com que o amor supere o ódio, não podemos entrar em pânico e esmorecermos espiritualmente, pois sabemos que Jesus virá em nosso socorro em meio à tempestade, ainda que tenha que caminhar sobre as águas. Vamos cantar mais, orar mais e louvar mais. Quando tudo estiver mal, assim encontraremos consolo e nos lembraremos de que o nosso Deus nos oferece promessas que vão além do tempo presente, que Ele cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Veja a sua promessa. Mesmo quando vocês dormem, entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzentes. Salmo 68, verso 13.
a nossa angústia é por problemas financeiros, vamos atentar para o que diz o nosso Pai, que mesmo quando nós dormimos, não devemos temer, porque as asas da sua pomba estão cobertas de prata, as suas penas de ouro reluzentes sobre a nossa vida. Não tema aqueles que carregam dentro de si o lixo, pois a promessa do Senhor para eles é que o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na rua, terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Deuteronômio 28, 23 e 24. Essa promessa é para aqueles que trazem dentro de si o ódio, o rancor, porque os dias são maus e todos nós passamos por momentos em que ficamos desconfortáveis, momentos em que esperamos que o Senhor venha em nosso auxílio, mas não encontramos. Não duvidamos de seu poder e isso nos deixa ainda piores, pois se para ele não há o impossível, então por que não vem em nosso socorro? Elevamos nossos olhos para os montes, mas nada vemos. Nesses momentos, às vezes, nos desesperamos. Mas por que nos desesperamos nos momentos difíceis e que não sentimos o socorro do Senhor? Isso acontece mesmo por causa do desespero. Ele não permite que nossos olhos carnais enxerguem a realidade dos fatos após as lágrimas, após o susto, para o descanso por um instante. Respire e continue olhando para os montes. E então vamos ver Deus com suas mãos estendidas junto de nós, providenciando a solução, pois Ele se mostra presente para resolver essa situação que para nós é conflitante. Temos que ter fé. O Senhor jamais irá abandonar um dos seus. Nós somos privilegiados, pois ninguém está livre de passar por dificuldades. E falamos, estou desesperado, angustiado, e não tem quem me ajude. Então levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Salmo 121, verso 1. O nosso inimigo é implacável e não descansa. Cada vez joga mais lixo no interior e na mente do ser humano. No entanto, aquele que volta os seus olhos para os montes tem a vantagem de poder contar com a presença do Pai ao seu lado. Ele está cuidando de nós, ainda que as lágrimas nos impeçam de ver a sua glória, isso porque o Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 126, do verso 4 ao 6. E não há nada melhor do que receber o afago de Jesus Cristo. Não há nada comparado ao consolo vindo direto do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Jesus nos ensinou e é por isso que temos que aprender com Ele. Nós falamos, estamos vivendo um dos piores dias. Será que são tão ruins quanto foram os de Jesus? Vamos nos lembrar de como foram seus últimos dias no meio de nós. Você se lembra? Jesus cantou e celebrou a ceia e dali partiu para o Getsêmani. A sua angústia era grande, sentia-se sem forças para enfrentar a situação e foi ali que ele nos deu a maior lição de que nem mesmo ele estava livre da dor, da traição, da perseguição, das injúrias, da humilhação, da angústia e da morte. Procurou os melhores discípulos, naqueles que reconhecia ser seus amigos e em quem confiava, buscando encontrar forças neles. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar.
levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus 26, do verso 36 ao 38. Que lição podemos tirar daí? Que nem Jesus pôde contar com seus mais chegados discípulos, pois estava em grande agonia e pediu aos amigos que o ajudassem em oração, pois foi assim que Jesus falou. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Mateus 26, 38, 39. Jesus não teve como contar com a ajuda daqueles que levou, pois havia neles algum lixo que fez com que o Pedro o negasse e não orasse com ele, pois tendo voltado, veja o que foi que ele viu. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Mateus 26, verso 40. A nossa dor contamos a Deus. É isso que ele nos ensina para que vivemos os nossos momentos de adversidade. Temos que contar com a fé, pois não sabemos em quem confiar. Não sabemos o que aquele que está junto de nós traz dentro de si. Quantas lições aprendemos com Jesus? Uma das grandes lições é que temos que enfrentar os problemas que nos vêm, pois nesta vida não há um só que poderá viver sem tribulação. Outra lição que precisamos ter em nossa memória são as promessas que o Senhor tem para nós e temos fé de que as receberemos no momento certo. Não podemos perder a esperança, pois esperança é o mesmo que esperar no Senhor. Jesus nos ensinou o caminho da vida que nos leva a Deus. Este caminho nos está revelado na palavra. É na Bíblia que vamos descobrir tudo aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Se estivermos centrados na graça futura do Pai, nada será capaz de nos abalar. O Senhor vai sempre ter uma palavra para o angustiado que nele espera e confia. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Isaías 60, verso 1 e 2. Podemos ser cercados pelo inimigo, mas se estivermos limpos, sobre nós está a proteção do Senhor. Como será que é a oração do angustiado? Será a oração do pedinte? Vamos aprender mais uma lição com Jesus. Ele vai ao monte para orar e não para se lamentar. Ali ele contou a Deus como estava se sentindo, embora soubesse ser o Pai onisciente, e clamou por misericórdia, porque sabia que seu Deus vamos sempre encontrar coragem para os momentos de aflição, conforto, consolo e encorajamento. Por isso, quando viver momentos que ninguém quer viver e que ninguém te poderá ajudar, ore. Conte para o seu Pai tudo o que você está passando e o que queres que Ele te faça. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, verso 14. Mas para isso terá que, antes de se libertar de todo o lixo que tiver acumulado dentro de você. É inevitável vivermos momentos que ninguém quer viver, mas temos que nos lembrarmos de que acima de todas as coisas está o nosso Deus. Estão os ensinamentos de Jesus e que vai estar um Deus que nos aconselhe,
que nos abraça e que promete enxugar todas as lágrimas de nossos olhos. Por isso, se formos humilhados, se não tivermos para onde ir, se o mundo está nos esmagando, se temos que lidar com pessoas que trazem dentro de si o lixo e que não querem dele se livrar, olhemos e confiemos em Deus, pois um novo dia está amanhecendo para os que nele confiam. E essa luz não provém do sol, mas da graça de Deus, brilhando sobre a cidade, todo o seu povo que está fugindo de suas trevas, encontrará luz no Senhor. O povo de Deus será conhecido em toda a terra, porque a sua misericórdia e a sua justiça brilha sobre todos, e todos os nossos opressores verão, porque o Senhor virá para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da tua glória. Isaías 61, verso 3. Quando o Senhor vier nos livrar da angústia e de nossos malfeitores, daqueles que acumulam seus lixos dentro de si, eles se assustarão e não entenderão, porque o Senhor já nos terá livrado, e eles nada entenderão. Quando nos virem dizer, não tememos mais o inimigo que tentou nos assolar, porque estamos entre aqueles que o Senhor abençoou, e todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. João 1, verso 16. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, verso 4. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Salmo 18, verso 19. Olhe para dentro de si, veja se há lixo acumulado em seu interior e peça a Jesus que te livre deles. Que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe e guarde cada vida. É o que eu peço pelo nome e sangue de Jesus. Amém, Senhor.